Saúde o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra poderosa aos nossos corações. Quero pedir perdão aos irmãos e às irmãs porque o áudio hoje foi gravado um pouco mais tarde, porque o dia foi corrido, mas Deus sabe, né, dos nossos problemas para resolver, da nossa correria do dia a dia. Aos irmãos que estiverem ouvindo este áudio também no YouTube, peço que compartilhem, deixe o seu joinha, curte, se inscreve, assina e ativa o sininho em todas, para que todos os vídeos e áudios em forma de áudios venham chegar, para que você venha ouvir a palavra do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 6, no versículo 5 a seguir, que tem por tema Daniel na cova dos leões. Quer dizer, então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só este versículo. O Senhor tem sempre me levado para esta passagem. Como os irmãos que ouvem sempre as mensagens da palavra de Deus pregada, o Senhor sempre tem me levado para esta passagem. Nós sabemos que Daniel era um homem que tinha uma vida com Deus. Era um homem que obedecia a sua palavra e que se desviava do mal. Mas nós sabemos que maior do que Daniel e do que qualquer outro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que veio e morreu naquela cruz do Calvário por nós. Daniel é a representação dos servos de Deus que passam por perseguição, porque ele foi perseguido, aleluia, pelos príncipes, pelos prefeitos, pelos presidentes, pelos capitães. Todos eles fizeram uma reunião para acabar com a vida de Daniel, assim como fizeram uma reunião para acabar com a vida do apóstolo Paulo. E nesta reunião fizeram um jejum que, enquanto não acabasse com a vida dele, não ia terminar aquele jejum. Os fariseus também fizeram uma reunião para acabar com a vida de Jesus. E enquanto eles não conseguiram matar o Senhor na cruz do Calvário, eles não desistiram. Os fariseus, saduqueus e escribas, e o inimigo de nossa alma, todos os dias ele faz reunião para tentar nos matar. Nós temos que louvar e agradecer ao nosso Deus que ele não deixa o inimigo tocar nem em um único fio do nosso cabelo. Aleluia. Como a palavra diz, na nossa paciência, na vossa paciência possui a vossa alma. Então Daniel representa a perseguição. Qual perseguição, irmão Lucas, pastor Lucas? A perseguição que nos últimos dias virá. Daniel foi perseguido a tal ponto de ser lançado na cova dos leões, porque era fiel ao seu Deus e era fiel ao rei também. Então, se nós andamos de acordo com a lei de Deus e com a lei da terra também, nós vamos ser perseguidos, porque estamos nos desviando do mal. Jesus disse: neste mundo tereis aflição, mas tenhais de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Tenhais de bom ânimo, porque eu venci este mundo. Jaz do maligno. Mas nós não somos deste mundo. Somos peregrinos, passageiros aqui desta terra, com uma missão: conseguir mais trabalhadores para a vinha do Senhor, para a seara do Senhor, e ganhar mais almas para povoar o céu. A vontade do Senhor é que todos fossem salvos, que ninguém se perdesse. Ele não tem prazer no sofrimento do ímpio, na morte do iníquo e do perverso, não. O Senhor quer que todos se arrependam como o filho pródigo se arrependeu
e se volte para Ele poder salvar, para Ele poder primeiramente libertar, transformar, limpar, curar, restaurar, ressuscitar se for preciso, fazer nascer de novo também, e depois salvar e levar para o céu. Aleluia. Então Daniel representa o crente fiel, o crente honesto, o crente que rejeita os manjares deste mundo, a vaidade deste mundo, as concupiscências deste mundo, as maldades deste mundo, o pecado deste mundo. Este crente é representado por Daniel. E Jesus, ele ensina com a sua própria vida como é que o crente fiel deve se comportar. Ele ensina ainda melhor do que Daniel e melhor do que qualquer outro, que Jesus é exemplo acima de qualquer pessoa. Ele ensina quem é rico a vender os seus bens e dividir com os pobres, não pôr o coração nas riquezas, a não vivermos ansioso por nada, a não vivermos preocupado com o dia de amanhã. Ele nos ensina tudo isso, a confiarmos em Deus, porque se Deus veste a Eva do campo, melhor do que a Salomão, com toda a sua riqueza, e se Deus alimenta os pássaros, que dirá nós que somos mais valiosos e mais preciosos para Deus, muito mais do que pássaros e Eva do campo e flores do campo, homens e mulheres de pouca fé. E Daniel confiava no seu Deus. Aleluia. A ponto dele preferir ir para a cova, morrer pelo nosso Deus, do que negar o seu Deus ou quebrar a sua vida de oração, a sua rotina diante de Deus. E quando foram lá, encontraram Daniel depois que o edito tinha sido criado, a lei tinha sido assinada e selada com o anel dos medos e dos persas, que não podia se revogar ou desfazer essa lei de forma alguma. Depois de tudo isso, quando Daniel soube que a lei estava criada, registrada no cartório, como se fosse nos dias de hoje, a lei foi registrada no cartório e não podia desfazer mais, Daniel continuou orando. E quando chegaram lá, acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então, ainda que o inimigo venha criar leis, projetos, armadilhas, seja o que for contra nós, permaneçamos fiel, porque o nosso Deus, ele é fiel eternamente. A palavra dele diz que ainda que a gente seja infiel para com ele, ele permanece fiel para com nós. Ele é tão fiel que ele livrou a Daniel, tirou Daniel da cova sem um fio de seu cabelo perecer, sem levar nenhum arranhão. Então, ainda que a gente vá para a prisão como José, sendo inocente, ainda que a gente vá para o calabouço, para o fundo do poço, ou para o fundo da cisterna, não sei. Aleluia, como Jeremias, como José, ou para a fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais, ou para a cova dos leões, o Senhor é fiel para nos livrar de lá, sem que um fio de nosso cabelo venha perecer, com nossas vestes perfeitas, com os corpos perfeitos. Mas para isso, temos que também ser fiel a Ele, e temos que ser crentes e servos fiel. Jesus disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Daniel foi fiel até a morte, porque se fosse para ele morrer ali, ele ia morrer despedaçado pelos leões, mas ia morrer sendo fiel a Deus, sem negar o seu Deus, sem mudar a sua vida para com Deus. Paulo foi fiel até a morte, pregou, fez a obra até o dia de morrer. Ele disse, aleluia, guardei a fé, encerrei a carreira, combati o bom combate. Aleluia. Os apóstolos foram, Jesus foi fiel até a morte, dando exemplo para nós. Jesus não queria morrer naquela cruz, mas era necessário para que eu e você pudéssemos ter direito à salvação. Jesus, no momento ali que estava no seu pior momento, no Getsêmani, ele disse: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. E orou assim por 2 vezes. Por 2 vezes Jesus orou assim para com Deus.
Ele orou para Deus assim 2 vezes, orou falando com Deus Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, contudo que faça-se a tua vontade. Tem coisas que a gente não vai querer fazer para Deus. É da nossa natureza, nós somos fracos. Mas a gente tem que dizer que seja feita a tua vontade, ainda que eu não queira, que eu não consiga fazer só. Me ajuda, Jesus, me ajuda, Deus, eu preciso obedecer para me morar no céu. Jesus sabia que ia ser muito difícil, ele suou ali, em lugar de suor, no lugar do seu suor saiu sangue. Ele suou sangue em lugar de suor, porque ele sabia que ia ser muito difícil o que ele ia passar dali em diante. A coroa de espinho, a crucificação, as chicotadas, nem a morte na cruz. Ele sabia que ia ser muito difícil, porque Jesus ele via o futuro e vê até hoje, vê o futuro, vê o coração, vê a mente de todo mundo. Ele sabia o que ele ia passar, a traição que Judas ia cometer para com ele. Então o Senhor sofreu muito. E por ele tinha desistido, mas ele sabia que tinha que obedecer o Pai. Ele disse: se for possível, passa de mim este cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Aleluia. Então temos que pegar o exemplo de Jesus. E ele foi até a morte, morreu na cruz por nós e foi fiel até o fim. Temos que ser fiel até o fim, vivendo a doutrina do corpo, da alma e do espírito. Ainda que digam: mas está calor, mas você está parecendo um velho, uma velha, não importa. Mais importante é salvação, calor. Ninguém nunca viu calor, calor quer ver no inferno. É 70 mil vezes mais, 100 mil vezes mais calor do que nesta terra. Se colocarmos um dedo no fogo a lenha, ou no fogo a gás, colocarmos o dedo lá e deixarmos por 10 minutos, não é nada perto do calor, não é nada perto do calor e do fogo do inferno. Se colocarmos o dedo no fogo do fogão a gás, não é nada perto da quentura que é no inferno. Então isso aqui não é calor, é apenas uma provação. Esse calor que a gente passa não é nada. Vai viver no deserto para ver o que é calor e o que é frio durante a noite. O que é calor, para você ver o que é calor durante o dia e o que é frio durante a noite. Durante o dia é 50 graus, é 60, é 70. Durante a noite o grau cai para menos de 0. Então a gente vive em condições excelentes. É porque às vezes a gente murmura demais. Então temos que viver sim, querendo ou não, na doutrina do corpo, da alma e do espírito, amando o nosso próximo e obedecendo os mandamentos e a palavra do Senhor. E sendo servo fiel, para a gente poder ser exemplo para as outras pessoas, assim como Daniel serve de exemplo para nós. Como Paulo disse: sejais meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, porque Cristo foi exemplo para ele e ele também foi exemplo para nós. E que a gente também venha ser exemplo para alguém consertar a sua vida para com Deus através da nossa vida, se espelhando em nós. Que Deus vos abençoe e guarde essa palavra, em nome de Jesus, no teu coração.